vezes a gente imagina aquele profissional idealizado que nos vendem no início do curso, ou que a gente pesquisa na internet antes e acha que tem que ser assim. Eu tô te trazendo essas informações aqui para tu saber que se tu não quer abrir escritório, ou tu não quer seguir o caminho normal, digamos assim, do arquiteto, vai ter várias opções para tu seguir. Me formei em arquitetura e não quero abrir escritório. E agora, será que eu desperdicei vários anos da minha vida fazendo faculdade de arquitetura? Não é bem assim. Hoje eu vou te trazer aqui algumas opções, algumas sugestões de áreas que tu, formado ou formada em arquitetura e urbanismo, pode seguir, sendo arquiteto por formação, mas não necessariamente abrindo escritório ou fazendo projeto. Algumas dessas áreas tu nem precisa ter pós-graduação para conseguir um emprego, tu pode conseguir um emprego e depois ir crescendo na área, então isso também é bem interessante. E tu consegue usar a tua base de arquitetura para alguma coisa que não seja abrir um escritório. A primeira das carreiras que tu pode seguir sendo arquiteto, que não é abrir escritório, é a área que eu segui, que é a área de gestão de projetos. Então, hoje eu sou gerente de projetos, mas eu não sou gerente de projetos de obra, de arquitetura, interiores, enfim. Eu sou gerente de projetos dentro da área de arquivis, né, que é visualização para arquitetura, trabalho com artistas 3D e incorporadoras, né, nessa parte da arquitetura, assim, mais de lançamento imobiliário. Então, eu segui nessa área, eu poderia ter seguido em outras áreas como gerente de projetos. Então, eu, no caso, fiz pós-graduação nisso, mas eu não precisaria nem ter feito, eu poderia ter adquirido experiência, o conhecimento enquanto empregada na empresa que eu trabalho. E o que o gerente de projetos faz? Ele vai gerenciar, de fato, o projeto, meio óbvio isso, né, mas de fato vai gerenciar e acompanhar todas as etapas do projeto, todo o fluxo do projeto, cronograma, custos, enfim, tudo isso que a gestão de projetos engloba. E, de novo, não necessariamente precisaria ser dentro da arquitetura. Eu optei porque eu gostava muito do mercado de arquivis, mas se tu não tem tanta afinidade assim com a arquitetura, mesmo sendo arquiteto, tem pessoas que se formam e percebem que não querem trabalhar com isso, o teu background de arquiteto, tudo que tu aprendeu na faculdade de arquitetura, vai te ajudar muito nessa área, porque a gente precisa gerenciar muitas informações como gerente de projetos, e na faculdade isso já é exigido da gente. A gente tem muitas disciplinas multidisciplinares mesmo, a gente aprende muitas coisas ao mesmo tempo e a gente tem que dar conta de muitas informações, muitas entregas, fazer projeto, fazer cálculo, estudar teoria, e toda essa gestão do tempo pessoal, enfim, se tu gostou disso, obviamente, isso vai te beneficiar caso tu opte por seguir como gerente de projetos. Então essa é uma das opções, é a que eu segui, eu sou muito feliz nessa área hoje, muito mais eu imagino do que eu seria seguindo na área de projeto, né, tendo o escritório, que era uma coisa que eu já tentei fazer até por um tempo e não foi algo que me trouxe tanta satisfação quanto eu tenho hoje como gerente de projeto. Outra opção que tu pode seguir como arquiteto, que não é necessariamente abrir escritório ou fazer projeto, é prestar concurso na área de arquitetura. Isso tu pode fazer tanto na prefeitura da tua cidade, quanto alguns outros concursos maiores, até federais, que tu pode prestar. Na verdade, com o ensino superior, tu pode prestar muitos concursos, né, que exigem o curso superior, mas envolvendo ainda a área da arquitetura. Para quem quer ficar um pouco ainda dentro da área, existe o arquiteto, né, de cada município ali que trabalha na aprovação. Eu não vou saber falar com tanta propriedade, mas de quem eu já conheci que trabalhou em prefeitura, tu vai auxiliar na aprovação dos projetos que os arquitetos trazem na cidade, também propõe algumas sugestões de legislação, enfim, de novo, não tenho tanta experiência, não tenho experiência nenhuma, na verdade, mas eu tenho um pouco de conhecimento e dá para pesquisar um pouco a mais, porque às vezes é uma coisa que a gente pensa que passar num concurso é muito difícil, é quase impossível, e, assim, não é fácil, de fato, mas com estudo direcionado, se tu realmente parar e estudar, e tu te dedicar, não precisa nem ser o dia inteiro estudando, mas se tu te dedicar e quiser mesmo seguir nessa área, tem como fazer um plano de organização, enfim, hoje com o IA, então, ficou muito mais fácil, tu consegue criar um plano de ação para tu atingir esse objetivo e tu não vai precisar abrir um escritório ou seguir, né, como arquiteto de fato, se tu for trabalhar se tu for estudar para algum concurso. Claro que se for dentro, de fato, da área da arquitetura, daí tu vai ter que ter um conhecimento e tu vai ter que estudar para isso, para o concurso. É sempre bom ver os editais, mas a faculdade de arquitetura vai te propiciar o conhecimento que tu precisa para fazer algum concurso que exige ensino superior. Outra área que tu pode seguir, e é um pouco relacionado à área que eu trabalho hoje, é como artista 3D. Tu pode te especializar em softwares de 3D, de renderização, de modelagem,
pode trabalhar com modelagem de mobiliário, com modelagem de arquitetura. É uma área muito vasta. Se tu for pesquisar, tu vai ver que tem muitas oportunidades, e quanto mais especializada a pessoa for, melhor para ela, porque ela vai se destacar mais ainda no mercado. E é uma área para quem sempre gostou de criatividade, quem gosta de lidar com tecnologia também, porque vai ter que estudar bastante os softwares, né, que tu vai trabalhar. E tu ainda vai ter um contato com a arquitetura, porque tu vai realmente, né, criar visualização para a arquitetura, vai criar imagens, né, material de venda, mas tu não vai precisar de fato projetar, tu vai estar representando um projeto de algum outro arquiteto e tu ainda vai estar em contato com esse mercado. Outra área também que é pouco falada, mas também é muito interessante, é na área de design de produto imobiliário, mais focado especificamente no mobiliário, porque na arquitetura a gente aprende muito sobre ergonomia, a gente aprende um pouco também sobre projeto de imobiliário. Essa é uma área que tu vai ter que especializar também por fora. Eu acho que todas elas sim, né? Mas não é algo assim que vai exigir uma segunda faculdade. Tu vai conseguir fazer algum curso de especialização ou alguma pós-graduação. Até como eu comentei no último vídeo aqui do canal, vou deixar aqui em cima. Eu fiz uma pós-graduação para trabalhar onde eu trabalho. Só que nem sempre tu precisa fazer uma pós, tu pode fazer um curso que vai te ajudar. E eu acredito que essa área de imobiliário, tu pode ter alguns cursos e também trabalhar um pouco na área, ter contato com outros profissionais que trabalham com isso, e tu vai adquirindo experiência até para ver se é algo que tu gosta. Mas é uma área muito interessante. Eu lembro que na faculdade eu participei de um concurso, inclusive, para criação de mobiliário, e como arquiteta, na época como estudante de arquitetura, foi muito importante ter a base que eu tinha, tanto daquela questão de ter um conceito, referências por trás do que a gente está criando, né? Ter todo um background de informações, quanto também pela parte da ergonomia, de uso de materiais, enfim, que são coisas que a gente aprende na arquitetura. Então também é uma área que o arquiteto pode atuar, tendo especialização, né? Ou não, tendo algum curso, né, que vai te auxiliar, e também trabalhando junto com outros profissionais, design de interiores e outros que podem te auxiliar nessa jornada. Tem uma área também que tu, como arquiteto, pode atuar e também vai precisar de especialização, que é trabalhar dentro da área de tecnologia. Isso vai um pouco mais pro lado da TI, mas é a área de design de experiência do usuário, que se chama UX ou UI Design, que é uma área dentro da TI, onde tu vai projetar a interface e a experiência do usuário, tanto para softwares quanto aplicativos e sites também. E essa área é interessante, eu vejo muitos arquitetos, ex-colegas que foram para essa área, porque ali tu não vai estar projetando um espaço, não vai estar projetando uma obra, né, alguma coisa construída, mas tu vai projetar o fluxo de uso, realmente a experiência que o usuário vai ter naquela plataforma que tu está projetando. Então, esse pensamento do arquiteto de projetar, de pensar os fluxos e processos, ajuda muito para essa área. Não que tu tenha que ser arquiteto para trabalhar nela, mas tu tendo o teu conhecimento de arquiteto vai te favorecer bastante para trabalhar nessa área. Além de ser uma área que paga bem, né, depois que tu tem uma certa experiência, e dependendo da empresa que tu for entrar, ou até se tu for fazer freelance, porque tem bastantes oportunidades nessa área, vai ser interessante tendo o teu conhecimento de arquiteto. Por fim, é uma área, na verdade são várias áreas que tu pode seguir, que é assim, é tu pensar em alguma disciplina da faculdade que tu teve bastante afinidade. Por exemplo, conforto ambiental. É o nome que tinha na minha faculdade, mas quando tu vai trabalhar com conforto, vai projetar, sei lá, iluminação, vai trabalhar com luminotécnico. É uma disciplina que tu gostou, tu teve afinidade, é uma área que tu pode fazer uma pós-graduação ou algum curso e se especializar e ser um arquiteto especialista nisso, que não faz necessariamente projeto de casa ou de prédio, e tu une esse conhecimento que tu gostou na faculdade, tu te especializa um pouco mais, deixa isso mais profundo, e aí tu consegue depois ser bem remunerado para isso. Também urbanismo é uma área que poucas pessoas falam, mas também é uma área que dá para seguir, e também isso se linka muito com aquela questão do concurso para arquitetura, né? Porque na prefeitura pode ser que precise desse conhecimento. Enfim, são muitas disciplinas que a gente tem dentro da arquitetura que podem nos beneficiar de a gente. Por exemplo, eu sempre gostava muito da parte de representação de 3D, né? Gostava muito da parte de organização. Então, eu uni essas informações todas e foi o que me deu a base para seguir na área que eu sigo hoje. Se tu gosta, por exemplo, de cálculo, tu pode se especializar, fazer uma pós ou até mesmo um mestrado, sei lá, em engenharia, seguir nessa parte. Então, dá para unir muitos conhecimentos e seguir em uma área que não é o padrão, né? Que a gente acha que tem que ser o caminho do arquiteto de se formar e ter um escritório de arquitetura. E eu trago essas informações aqui até hoje porque foi uma aspas, apreensão, assim, né? Uma preocupação que eu tive quando eu me formei, porque eu não queria abrir escritório e eu fiquei com muito medo de ter desperdiçado tantos anos estudando e não chegar naquele objetivo que eu imaginava que eu tinha que ter, né? Então eu tô te trazendo essas informações aqui para tu saber
que se tu não quer abrir escritório, ou tu não quer seguir o caminho normal, digamos assim, do arquiteto, vai ter várias opções para tu seguir. Talvez até não vai ter tantas vagas disponíveis exatamente com aquela especificação, mas pode ser uma coisa também que tu pode prestar consultoria, pode ser algo que tu pode empreender, que não seja abrir escritório para fazer projeto, mas tu pode ter o teu negócio em volta de alguma coisa que tu gostou muito na arquitetura, ou até que não seja literalmente arquitetura, como essa parte da TI que eu comentei, mas que tu vai usar os teus conhecimentos e não foi uma perda de tempo ou perda de dinheiro à faculdade, que foi o medo até que eu tive na época, né, de ter perdido meu tempo fazendo faculdade de arquitetura e não vou usar de fato, literalmente, todas aquelas coisas, até porque a gente acaba não usando tudo, né? Mas é muito interessante que lá a gente tem uma pincelada de vários assuntos que podem depois nos levar a nos aprofundar um pouco mais e criar mais experiência, né? Ou até, tipo, desenvolver um negócio em cima daquilo. E, por fim, também uma outra área que eu acabei esquecendo de comentar, que é a área acadêmica. Muitas pessoas também não se dão conta, né? A gente tem tantos professores na faculdade e esses professores são arquitetos. Então, eles passaram pela faculdade de arquitetura e optaram seguir a área acadêmica. Muitos professores também são arquitetos de ter escritório, né, ou seguir em alguma área um pouco mais prática, mas tem alguns professores que optam realmente por seguir na área mais teórica, e é também uma área muito interessante para quem gosta de ensinar, para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de estudar mesmo, que é a área acadêmica, é fazer um mestrado, um doutorado, seguir, dar aula depois na universidade, dar aulas de cursos, não necessariamente na universidade, enfim, utilizar esse conhecimento para alguma coisa depois, ou até seguir estudando, né, seguir como pesquisador, trazer inovação para o mercado, que também é algo que exige todo o conhecimento do arquiteto, mas não vai ser, de fato, o arquiteto de escritório que vai fazer o projeto. Então, também é uma possibilidade. Se tu gosta de estudar, gosta de pesquisar, essa também pode ser uma ideia para ti, caso tu não queira seguir o caminho de abrir escritório. E essas aqui foram algumas dicas só, são algumas coisas que eu me lembrei de cabeça, assim, de algumas áreas, mas existem uma infinidade de áreas mesmo, assim, para seguir sendo arquiteto, e isso não serve só para arquitetura, isso serve para todas as áreas. Às vezes a gente imagina aquele profissional idealizado que nos vendem no início do curso, ou que a gente pesquisa na internet antes e acha que tem que ser assim, tem que seguir dessa maneira, e se a gente não segue, a gente acaba se frustrando, mas não é o caso. Para tudo existe oportunidade, e quando não tem oportunidade, às vezes a gente até consegue criar oportunidade, né, criando um negócio, ou falando sobre isso, dando curso, enfim. Então são muitas oportunidades mesmo. Se tu tá nesse momento de não saber exatamente o que tu quer seguir, dá uma pesquisada, porque com certeza vai ter alguma coisa ali que tu pode ainda aproveitar a tua base de arquitetura e não seguindo o caminho tradicional, mas tu vai conseguir aproveitar todo o conhecimento e não vai ter sido em vão. Com certeza, o que tu conseguiu absorver da faculdade, tu vai conseguir utilizar em outro caminho. Pode ser que demore um pouco também, pode ser que não seja uma coisa de um dia para o outro que tu vai descobrir e vai conseguir realizar, mas vai tentando, vai pesquisando, que em algum momento tu vai te encontrar, eu prometo, porque eu já passei por isso também. E pro vídeo de hoje era isso, eu espero que tu tenha gostado. Se quiser deixar algum comentário aqui, caso tu seja um arquiteto que não seguiu na área de arquitetura de fato, né, eu falo isso, não que a gente não seguiu na área de arquitetura, mas a gente não seguiu aquele caminho do arquiteto, né, que a gente imagina. Eu, pelo menos, tinha essa visão, eu falei sobre isso até em outro vídeo, eu vou deixar aqui também. Mas se tu também é um arquiteto que não seguiu esse caminho padrão, deixa aqui nos comentários a área que tu tá hoje, ou se tu tá na faculdade e já tem ideia de alguma especialização, alguma área que tu quer seguir, se aprofundar um pouco mais, deixa aqui nos comentários também, e eu te espero nos próximos vídeos.